Bem, amigos, são 10 horas e 4 minutos, como nós anunciamos, né? Esse dia é um dia todo especial e nós estamos aqui com uma convidada super especial, né? Está em nossos estúdios a psicóloga da Maia Consultoria. Ela é uma das apoiadoras aqui da Rádio Evento 87.9 e hoje nós estamos comemorando nesse dia 21 de março, né? O Dia Internacional da Síndrome de Down. Quero cumprimentar aqui, seja bem-vinda, Adilis, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falarmos aí sobre uma causa tão importante, né, na vida aí de tantas crianças e tantas famílias que convivem, né, com pessoas portadoras aí da síndrome de Down. Ok, vamos dar um esclarecimento, né, para os nossos ouvintes. E eu agradeço já aqui o convite, né, que foi feito e você aceitou, apesar de você ser uma pessoa muito ocupada. Mas aqui ele está, então, para nos auxiliar e também dar a sua contribuição para a comunidade em relação à síndrome de Down. Bom dia também a Gislaine, que está conosco. Bom dia, Gi. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Maia, né? Bom dia, Adilis. Bom dia aos nossos colegas de trabalho que estão aqui também, a dona Helena e o Mário. E é um prazer imenso estar aqui, né? Apesar de não ser repórter, mas estou aqui como entrevistadora hoje. É um prazer muito grande também falar sobre a síndrome de Down, né? Que atinge tantas famílias, né? Tem tantas crianças com esse problema, vamos dizer assim, né? Que não é um problema, né? Na verdade, às vezes para algumas famílias é até solução. Aprendemos com eles a amar mais, né? A ser mais carinhosos, porque eles são muito carinhosos. Muito obrigado pela oportunidade. É isso, é um prazer ter ele aqui conosco, tá? Quero agradecer também aqui o Mário, né? O Mário que está aqui conosco, dando os auxílios aqui na parte do visual, né? Áudio e som. E também na parte da TV, né? A TV da Advento FM, você pode acessar ali, adventofm.com.br, onde você vai ter, então, a imagem dos nossos estúdios. Muito bem. Eu gostaria já de fazer uma pergunta aqui para a Adilis, né? A Adilis, ela tem a Carolzinha, né? A Carolzinha, ela tem a síndrome, né? Isso. Mas o que vem a ser a síndrome de Down, minha querida Adilis? A síndrome de Down, ela é uma alteração genética que acontece no cromossomo 21. Todos nós temos nos cromossomos dois cromossomos, né, dentro ali da cadeia genética. E no T21, né, em vez de vir 2 cromossomos, vem 3. Então, por isso também a síndrome de Down é conhecida como trissomia do cromossomo 21. Né? Então, esse fato gera uma alteração realmente nas características genéticas da pessoa, né, da criança, e consequentemente isso traz uma série de outras características peculiares de pessoas que têm a síndrome de Down. Tá? Entendi. Então é uma alteração genética. Não é uma doença. É que tem muitas pessoas que confundem, né, isso aí, né? Fala que é doença, né? Confundem. Não é doença, não é contagiosa, não tem nenhum risco, né, para quem convive, né, porque isso é uma questão que a gente vê muitas vezes um comportamento de preconceito, de afastamento, Verdade. como se fosse uma doença contagiosa. E na realidade não é, né? São pessoas normalmente muito carinhosas, muito afetuosas. Sim, tem também características às vezes de ficar bravo, ou de fazer birra, né? O pacote vem completo, Bem né? completo. Então não é só o lado bonito da história, é uma criança normal dentro das características de uma criança que tem síndrome de Down. Mas são super carinhosos, né? Usualmente são bastante carinhosos, né? Uma característica importante, sim, eles não veem com frequência, eles não veem a maldade das pessoas. Então, quando você quando você convive com pessoas que têm uma maldade, que têm uma forma de lidar mais quando não é a hostilidade eles percebem, mas quando existe uma certa ironia, a tendência é que muitas vezes eles não tenham essa percepção da ironia, né? Eles vão no sentido mais concreto daquilo que está sendo dito, está sendo feito. Interessante. Eu gostaria então só depois a gente vai repetir mais vezes, mas a Carolzinha, ela tem, é o Instagram que ela tem? Ela tem um Instagram. Tem mais seguidores que você, segundo eu fiquei sabendo? Oi? Mas Muito mais. Ela é sucesso. É sucesso. Qual que é o Instagram dela? Arroba Minha Vida Up Down.
UP é UP Down, D-O-W-N. Então, Minha Vida Up Down. O objetivo desse Instagram, né, até fiquei no começo meio na dúvida se fazia o Instagram para ela ou não, mas aí eu conversando com uma pessoa, no dia que eu decidi que eu não ia mais fazer o Instagram, eu estava saindo de um cliente e uma colaboradora chegou e falou para mim, olha, nós temos uma criança com síndrome de Down na família e cada vez que você posta os vídeos a gente vê o quanto que é importante, né, o quanto que uma Legal. criança pode se desenvolver. E eu falei, tá bom, senhor, vamos lá, vamos fazer o Instagram então. Então, o Instagram ele vem para apoiar, né, a causa realmente da síndrome de Down, onde a gente traz situações da rotina dela, do dia a dia, do desenvolvimento dela, e para mostrar o quanto que uma criança com síndrome de Down, que é estimulada, o quanto que ela pode se desenvolver. Se nós não ficarmos presos num preconceito e num preconceito, né, de julgamento de incapacidade, né, que é o capacitismo que se fala tanto, né, capacitismo é quando você tem um pré-julgamento que incapacita o outro. Sim, E a gente vê isso com muita frequência em relação às crianças e pessoas, né, porque não são só crianças, eles crescem, né, sim, sim. e se desenvolvem. Então, a gente tem hoje muitas histórias de pessoas com síndrome de Down que se formaram educação física, fisioterapia, pedagogia. Então tem vários cursos que as Sim. pessoas fazem, né, o nível universitário, e isso alguns anos atrás era impensável, né, exatamente pela Verdade. questão do capacitismo. Pela exclusão também, né? Exclusão, isso aí. Pois não, E Gi. Adilis, você pode falar para nós um pouquinho mais sobre as causas, né, da síndrome de Down e a frequência com que isso acontece? Sim. As causas elas não são claramente definidas, né? Então a gente não tem a certeza da razão pela qual isso acontece. Pode vir tanto do cromossomo masculino quanto do feminino. Antigamente pensava e acreditava-se que somente da mulher, mas não, pode ser também do homem. E um outro fator que foi visto muito tempo como uma causa principal é o fator da idade materna. Então, mulheres com uma idade mais avançada ao gestacionar têm maior incidência. Porém, não há uma confirmação efetiva de que realmente seja esta a causa. No caso nosso, nós fomos atrás de geneticista e tudo mais, e não houve a confirmação, né? Porque não necessariamente precisa ser esse o motivo. Mas tem vários estudos que estão sendo desenvolvidos nesse sentido. E a gente tem percebido que com uma certa frequência casais bem jovens também têm tido filhos com síndrome de Down, né? Entendi, porque antes a gente via mais síndrome de Down com pessoas mais velhas, né? Mães mais velhas, pais mais velhos. A gente tem até um caso na nossa família que a gente tem a mãe do meu esposo teve filho com 47 anos e não tem nenhum problema. Então aí a gente já vê que quebra um pouquinho essa regra, porque é mais velha, então tem. Sim. E você pode também falar para nós quais as principais características físicas e neurológicas? Posso. Eu acho que você tinha perguntado também a questão da incidência, se eu não me engano. Mas enfim, com qual frequência eu pulei. isso acontece? Vamos voltar aí então. Com qual frequência isso acontece? Essa síndrome de Down acontece? Existem alguns estudos que demonstram que a cada 700 crianças nascidas vivas, uma criança tem síndrome de Down. Existem outros que afirmam que a cada 800 e outros afirmam que a cada 1000. Mas você pode ver que a incidência é bastante alta, né? Sim. Porque a cada 800 ou 700 crianças ter uma criança com síndrome de Down é uma causa e é um aspecto importante a ser tratado, a ser considerado. E em especial, eu entendo assim que todo o preconceito e toda evolução, ela parte da informação. E ter um canal aberto aqui na Rádio de Vento para poder falar sobre isso, e hoje, né, como é o Dia Mundial da Síndrome de Down, é um dia especial para a gente poder trazer reflexões mesmo quanto a isso, né? O quanto realmente a gente tem usado do capacitismo, ou muitas vezes pela falta de informação das famílias, inclusive, muitas vezes não acreditar que a criança pode se desenvolver, né? E o trabalho todo que a gente tem feito no Instagram Minha Vida Up Down é para trazer este olhar, né? Esse olhar de possibilidade e de que quando a criança é assistida adequadamente pelos profissionais,
as chances de desenvolvimento dela aumenta significativamente. Né? Entendi. E isso é legal, né? Esse canal que você tem com a sua filha, né, deve estar ajudando muita mãe, né, a descobrir o que pode trabalhar com a criança, o que pode fazer, porque eu imagino que quando a gente recebe a notícia de que você tem um síndrome de Down, você pensa, e agora? Sim. O que eu vou fazer? Né? Não é um momento fácil. Eu sou psicóloga de formação, então na faculdade eu tinha feito estágios com crianças com síndrome de Down, então eu tinha já um certo conhecimento sobre o assunto. Fiquei sabendo que a Carol tinha síndrome de Down depois que ela nasceu, então eu tinha feito 2 vezes aquele exame translucência nucal, que é o exame que normalmente indica a possibilidade de síndrome de Down, e os 2 deram negativos. Então, quando ela nasceu, foi uma surpresa. Um choque, né? Foi um choque. Eu demorei um pouco mais de tempo para absorver, para assimilar, emocionalmente falando, né? Porque eu tenho uma vida bem corrida, bastante agitada, e Sim. ser mãe já era um desafio, ser mãe de uma criança especial, eu Ia entendi ser que o mais desafio seria desafiador. maior ainda, né? Já o Thiago, enquanto pai, eu percebo que ele teve uma facilidade maior, foi mais tranquilo o processo de aceitação dele, enfim, um olhar mais tranquilo. Mas mesmo naquele turbilhão que eu estava, que eu fiquei num período bastante conturbado, a primeira medida minha foi buscar profissionais que pudessem dar o suporte para ela. Então, o diagnóstico demorou 30 dias para sair. Do nascimento dela, existe um exame específico chamado cariótipo. É este exame que determina se a criança tem ou não, né, a trissomia 21. E após 30 dias do nascimento dela, saiu o resultado do exame. E foram 30 dias de muita angústia. De muita oração, de muito choro, de muito... reflexão, angústia, né? Então, foi bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, nesses 30 dias, eu fui entender mais, né? Daí, na perspectiva de mãe, né? O que poderia, no caso positivo, o que eu poderia providenciar, o que eu poderia fazer. E aí, a gente recebeu o diagnóstico numa quarta-feira, na quinta-feira eu já estava lá em casa a fono, na sexta já estava o fisioterapeuta. Então, ela é uma criança que tem sido bastante estimulada, né? Desde os 30 dias de vida. E todos os dias da semana ela passa por atendimento de 1 ou 2 profissionais. Então a gente tem focado bastante nessa possibilidade do desenvolvimento dela. E ela também tem um monte de atividades, né? Ela faz balé, natação. Faz balé, agora recentemente ela parou natação, mas fazia natação, ela fazia antigamente musicalização, ela faz a fisioterapia, ela faz as sessões com a fonoaudióloga, ela faz com a TO, que é terapeuta ocupacional. Terapia ocupacional, ela, às vezes, eu vou esclarecer aqui, porque às vezes as pessoas nem sabem o que faz. No começo eu também não tinha muita clareza, porque normalmente é fisioterapeuta também, mas ele não trabalha as mesmas atividades do fisioterapeuta. O TO, né, a terapia ocupacional, ela trabalha aspectos da funcionalidade e autonomia da criança. Então, ela ensina a comer, ensina a vestir, amarrar o cadarço, vestir a roupa, tirar a roupa. Então, são atividades que promovem a autonomia da criança. É isso que faz o terapeuta ocupacional. Vai ensinar ela a lidar no seu dia a dia, no com as coisas do dia a dia. Isso. E a fisioterapia, ela vai trabalhar o aspecto do tônus muscular da criança. Porque a criança que tem síndrome de Down, ela tem o tônus muscular é mais flácido, ela é mais flácida. Vocês podem ver que normalmente é mais gordinho, mais flácido. E aí a fisioterapeuta, né, entra exatamente nesse aspecto para trabalhar o tônus muscular, para que ela possa ter o desenvolvimento... Ter resistência mais também. resistência para andar, para correr, para se movimentar. Tanto que acontece um atraso, claro, cada criança é única, mas... usualmente, a criança com síndrome de Down, ela vai ficar firminha, sentada mais tarde, ela vai andar mais tarde, ela vai ter algumas deficiências de prazo nesse sentido. Ela vai fazer tudo, lento, né? Só que é tudo mais lento. Esse é o ponto. Entendi. Agora me diga uma coisa, como que a gente deve tratar uma pessoa com síndrome de Down? Porque tem, como você disse no início, né, as pessoas muitas vezes veem, fica retraída, né? Uhum. Ou não sabe como chegar, né? Mas tem que ter uma maneira. O que você aconselha? Trate como ser humano normal. Normal? Simplesmente chegue e trate, converse, se aproxime, não tem nenhuma especificidade. Né? É diferente, talvez, de outras características, por exemplo,
uma criança com espectro autista, dependendo do Ah, nível sim, que verdade. tem, ele vai ter uma dificuldade na convivência, no trato. Então, você tem que ter um pouco mais de cuidado de não fazer, por exemplo, uma aproximação, abraçar, pegar. A criança com síndrome de Down, não. Ela está aberta para o mundo, Nesse né? aspecto é tudo normal, né? A pessoa não fica É precisando natural. pensar assim, não, eu tenho que chegar desse jeito ou daquele Não, jeito, né? não. É que nem quando a gente lidar com também uma pessoa com... É igual ao autista, né? Autista O não adianta. autista, dependendo do nível de gravidade, porque autismo tem níveis, síndrome de Down não tem. Sim. Então, no caso do autismo, a gente tem que ter um respeito e um cuidado de acordo com o nível de gravidade, né, do espectro autista. A síndrome de Down não tem nível, isso é uma coisa que as pessoas se confundem. Tem o síndrome de Down 100%, que é em todos os cromossomos, e tem a síndrome de Down mosaico, que aí é só em alguns. Mas, o que acontece? Isso não diferencia na forma de tratamento e de condução, né? O que a gente percebe é uma situação, Cláudio, que assim, as pessoas tendem a infantilizar. Hum, Ai, coitadinha, que bonitinha, tudo inha, né? E não é inha, né? É uma pessoa normal que está ali, uma criança que precisa trabalhar, se desenvolver e seguir adiante. Então, com muita frequência, existe uma oscilação entre dois extremos na forma de tratamento. Ou um tratamento com preconceito, onde claramente as pessoas não sabem como lidar ou rejeitam, né? Ou uma infantilização ainda maior da criança ou do adulto, né? Então, esse é uma bandeira que gera um desconforto realmente muito grande, em especial em adultos que têm síndrome de Down, porque são tratados como se fossem anjos, como se fossem, né, só amor. Não, não é, gente. São pessoas normais, com as características de síndrome de Down, mas que tem raiva, que tem emoção, que tem amor, que tem alegria, que tem tristeza, que chora, como eu, como vocês, como qualquer outra pessoa. Então, é muito ruim a forma como muitas vezes as pessoas, na intenção de agradar, elas acabam desqualificando, na verdade, a capacidade da criança e do adulto com síndrome de Down. Entendi. Então, os profissionais que podem dar esse suporte Sim. para a criança no desenvolvimento dela, que você diria hoje, que são capacitados para isso? Sim. Então, vamos lá. Pode ser, pode e deve, né? Principalmente o fisioterapeuta para trabalhar a questão do tônus muscular. Primeiramente, claro que um pediatra, né, que tenha um olhar e uma compreensão sobre a necessidade do síndrome de Down, porque tem uma série de exames que são diferentes, que precisam ser inseridos e que muitas vezes numa criança típica o pediatra não solicita. Então, esse é um ponto importante. Tem a fono, tem a terapia ocupacional, como eu falei. Quando tem psicólogo, tem dentista, que também tem um papel importante, porque usualmente a criança que nasce com síndrome de Down, ela tem o céu da boca abaulado, como se fosse um côncavo. Então, isso faz com que tenha tendência de ter mais dificuldade de respiração, de posicionamento da língua. Você pode perceber que, às vezes, a linguinha da criança ou da pessoa com síndrome de Down tende a ficar mais protuberante, né, fora da boca. Sim. É por conta dessa arcada, né, bucal que eles têm e pela flacidez muscular realmente da língua. Então, o dentista tem um papel muito importante, inclusive nos próximos dias aí a Carol vai passar por um procedimento que é colocar a ação do aparelho para fazer a abertura do céu da boca, para que caiba melhor a linguinha dela. E isso é uma coisa que, por exemplo, eu, por mais que já tenha estudado bastante, soube não faz muito tempo dessa possibilidade. Então, é uma informação relevante para as famílias que têm criança com síndrome de Down, que existe tratamento, que existem opções, que existem alternativas em relação a isso. E quando a criança vai para a idade escolar, aí entra um outro profissional. Eu esqueci também da área médica de falar de um neurologista, que também tem um papel muito importante. Eventualmente o cardiologista. É que a Carol, ela não nasceu com nenhuma outra deficiência direta congênita. Então, 50% das crianças com síndrome de Down nascem com problemas cardíacos. E grande parte das crianças que morrem nos primeiros anos de vida está associada à questão cardíaca. Graças a Deus, no caso da Carol, ela não teve nenhuma intercorrência. Mas, de acordo com, eventualmente, com a deficiência do desenvolvimento do órgão da criança, tem que ser acionado o especialista respectivo, né? E na idade escolar, só mais essa que faltou,
Aí entra o papel do psicopedagogo. É isso aí que eu ia perguntar agora. Isso. É sobre essa... Como que ela pode ser excluí-los, né, do ensino regular para atingir a idade escolar? Como que você... Na verdade, assim, Incluí-los. a idade escolar da criança com síndrome de Down ou não, porque assim, só para a gente trabalhar um pouquinho a questão da nomenclatura, né? Uma criança que não tem síndrome de Down, ela é conhecida como uma criança típica. Criança que tem síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome, ela é considerada uma criança atípica. Então, a nomenclatura adequada de se tratar, ela é uma criança atípica, né? Então, a inserção da criança atípica no universo escolar é no mesmo momento e na mesma idade que acontece de uma criança típica. E essa é a bandeira que eu estou lutando e reivindicando aí o olhar das autoridades. Já fiz aí um contato essa semana com o deputado federal, com vereadoras. Hoje, no período da tarde, eu vou estar na Câmara Municipal de Londrina falando sobre essa questão da síndrome de Down. Oh, que legal. Aproveitando essa oportunidade, né, da gente estar hoje comemorando o Dia Internacional. Levantar essa bandeira para essa causa tão importante que é a questão da inclusão escolar, e aí um pouco dos problemas que eu vou relatar aqui para vocês, né? Então, eu agradeço todos os canais de comunicação, Advento e outras TVs aí abertas que também vão estar passando hoje, né? Vou estar ao vivo em algumas, outras gravadas, rádios, enfim, Câmara de Vereadores, ao deputado, a vereadoras que estão compreendendo a gravidade da causa, que é a inserção da criança na escola, que é diferente de inclusão. Porque a lei, ela fala sobre a importância da inclusão da criança na escola. Só que, na realidade, o que acontece de fato é a inserção. E o que muda? Inclusão é quando você tem todo um preparo para receber essa criança. Quando você tem toda uma capacitação psicopedagógica para poder trabalhar o desenvolvimento dessa criança. E a outra questão é quando você coloca a criança na escola e a criança está lá para estudar. Só que sem nenhum preparo, muitas vezes, por parte dos professores, e não é culpa dos professores, isso é obrigação do município e do Estado, de poder realmente preparar esses profissionais. O duro é que não tem profissionais nessa área específica, né? Não tem porque não é treinado, né? Porque isso aí que eu ia existe, falar. né? Não é feito um investimento do poder público nesse sentido. Sim, né? sim. E sobre, assim, a gente sabe que precisa, que, como você citou, né, de fonoaudiólogo, de ter Sim. vários acompanhamentos, né? Mas muitas famílias não dispõem desse recurso Sim. para uma assistência adequada. Uhum. Você sabe se existe algum apoio público para isso? Existe. Existem várias associações e entidades como a Paz, a PS-DAO aqui em Londrina, enfim, cada município tem aí as suas entidades que cuidam disso, o próprio município mesmo no sistema público, que cuidam dessas questões. O grande X da questão, e uma das questões que eu tenho levantado aí a bandeira, é o recurso financeiro que tem sido destinado para a contratação desses profissionais, que é insuficiente. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de fazer a contratação de profissionais de forma particular, mas isso foi uma necessidade porque quando a gente foi para o sistema público, o que acontecia? Existe uma restrição na quantidade de sessões que cada criança pode dispor, semanal e mensalmente, independente da necessidade dela. A Carol tinha uma necessidade especial, como a hipotonia muito grande, e aí na instituição não era possível fazer um número maior de sessão. Então tem uma limitação da quantidade de sessões, e o outro aspecto importante e crítico é que as sessões têm duração de 30 minutos. Então, para otimizar a mão de obra do profissional contratado, a cada 30 minutos tem uma nova criança sendo atendida. Só que não é viável, não é o suficiente para uma criança que está precisando, tem uma deficiência para ser desenvolvida. Se você pensar em ordem prática, primeiros 10 minutos para fazer uma aproximação ali com a criança, 10, 15 minutos de sessão, e nos últimos 5, 10 minutos para encerrar a sessão. Como que vamos pensar que isso é possível? Então, claro que ajuda, sim. É suficiente? Não, né? Mas eu acho que assim, voltando só um pouquinho nessa questão da inserção escolar, que eu acho que é o principal ponto, né, de eu estar aqui e estar hoje abrindo aí vários canais de comunicação para poder ter esse espaço. Eu vou trazer especificamente o caso da Carol, mas não é exclusivamente sobre a Carol, é sobre a causa e sobre milhares de crianças e famílias que passam pela mesma dor. Existe uma lei que determina que toda criança que completa 4 anos até dia 31 de março, ela obrigatoriamente precisa ser inserida na escola naquele ano.
E isso é uma questão muito complicada, porque no caso da Carol com síndrome de Down, infelizmente, por 4 dias ela entrou nessa lei e ela teve que entrar aos 3 aninhos na escola, por 4 dias. Né? Porque se ela tivesse nascido 1º de abril, ela entraria na escola só no ano seguinte. Então, o que acontece? Ela teve que entrar um ano antes por causa de 4 dias. Só que a síndrome de Down, ela tem um atraso no desenvolvimento. Então, hoje que ela está com 6 anos, semana que vem ela vai fazer 7 anos, a gente fez recentemente uma avaliação psicopedagógica, neurológica, para fazer o processo judicial de retenção na escola. E tem coisas que ela tem um atraso de desenvolvimento de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1 ano. Então, ela tem uma idade cronológica de 6, mas a maturidade dela para desenvolver as atividades que são pré-requisitos para a escola, para a escolarização, tem coisa que ela está com 5 anos, tem coisa que ela está com 4 anos, tem coisa que ela está com 3 anos. Então, imagina assim, se ela tem um atraso em média aí de 2 a 3 anos do processo neurológico dela, e ela está 1 ano para frente por uma questão de obrigatoriedade legal, como que fica o processo de aprendizado dela, o quanto que isso prejudica. E por mais que eu tenha contratado uma psicopedagoga que atende ela diariamente, sem exceção, pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia, para dar esse suporte de aprendizado para ela, ela com esses 6 aninhos que ela está, quase 7, a maturidade neurológica dela de coordenação motora e psicopedagógica seria para estar cursando o P5. E ela está matriculada no 2º ano escolar. Porque tem que seguir reto, não pode reprovar até o 3º ano. Então, a principal razão de eu estar aqui é para levantar a bandeira do absurdo que isso significa, da violência psicológica que acontece com a criança quando, sem menor capacidade, ela precisa estar numa série que não é a série adequada a ela. E aí o risco que a gente corre dela realmente ser taxada, né, de incapaz, a criança ser taxada de burra, de ineficiente, sofrer o preconceito dos colegas de sala de aula, sofrer realmente a percepção de que ela é incapaz e o dano psicológico que isso causa para a criança, porque ela não consegue acompanhar. Sim. Então, isso é uma lei que precisa ser mudada. A gente precisa rever isso, porque de uma lei que colocaram no papel com pessoas que talvez até com boa vontade, mas sem conhecimento técnico para isso, determinam que a criança tem que entrar realmente nessa idade. E o pior de tudo, não passa por nenhuma avaliação com o psicopedagogo e não pode ter nenhuma interferência da escola que está ali no dia a dia avaliando a criança para dizer se ela pode seguir adiante ou se ela precisa ser retida. Porque, por lei, não pode reter até o 3º ano. Sim. Então, ela foi seguindo na matrícula escolar sem ter a menor capacidade e de estar naquela série. Ela tem muita capacidade, ela é muito inteligente, sim, mas ela precisa estar inserida na série correta para a idade neurológica dela, de desenvolvimento dela, e não na idade cronológica. E aí nós entramos na justiça, quando ela estava no P4 ainda, então já fazem aí, está indo para 3º ano de luta, né, em relação a essa situação. A liminar foi negada pela juíza, nós recorremos, fomos para a instância superior, está já nesse processo 2 anos, e nessa semana saiu o parecer do juiz de que a gente, que tinha já passado muito tempo da abertura do processo, e que nós teríamos que entrar com o processo novamente. Olha o absurdo. E eu acabei de pagar todas as avaliações dela neste ano, para que o juiz tivesse uma informação atualizada, que ainda confirma que a idade de desenvolvimento dela é para o P5, e ainda assim foi, né, postergado para uma próxima decisão de um próximo juiz, de um próximo processo, de um próximo gasto, de um próximo transtorno e de um dano psicológico para ela, que está indo à escola, né, e esses dias ela foi e ela não queria mais voltar para a escola. Porque chega lá, ela não entende o que eles estão falando. É um outro nível, ela não tem maturidade para estar no 2º ano escolar. Sim. Então, esse é um ponto muito importante que a gente está trazendo como exemplo a situação da Carol, mas o meu espaço de fala não é sobre a Carol, porque isso eu vou, né, resolver, isso é geral, né? Não é só resolver Carol, juridicamente, né? Mas é o geral, quantas famílias estão passando por esse processo, estão passando por essa dificuldade. E que não tem, às vezes, o recurso financeiro para entrar com o processo, que não tem a informação sobre isso, que realmente acaba taxando, ele não aprende, ele não é capaz. Não, querido, aprende. Ele só tem que estar na série certa, né? No lugar correto. No lugar correto. Só aproveitando o ensejo aí que você falou que eles não aprendem, quando a PAI fez 50 anos de existência aqui dentro de Londrina, a Advento FM foi até lá e fez um documentário, sim, muito bonito, inclusive. E dentro desse documentário existia ali uma pessoa que trabalhava ali no setor
informática, né? Do escritório ali propriamente dito, essas pessoas, essa jovem, né? E ela falou, não, eu nasci praticamente aqui dentro, ela falou. Sim. Né? E hoje eu estou desenvolvendo, né? Pelo aprendizado que eu estive aqui, eu estou desenvolvendo uma atividade aqui dentro, né? Da PAI, que vem me resolveu uma parte, como posso dizer assim, na parte intelectual, que eu desenvolvi e estou aqui no escritório trabalhando com uma pessoa normal. Sim, né? sim. E ela era uma pessoa normal. Se eu olhava para ela, né, ela tinha lá as características, né, do Down, mas ela era uma pessoa que estava ali dando a sua contribuição e ao mesmo tempo retribuindo tudo aquilo que ela aprendeu dentro da PAI. Né? Então, um desenvolvimento, né, que a pessoa tem que trabalhar, é lógico, né, não dessa maneira como eles estão querendo colocar aí, já passar a pessoa num grau que ela vai ter um pouco de dificuldade, né? Na verdade, não é nem dificuldade, né? É uma limitação realmente imposta pela lei que afeta diretamente o psicológico da criança e que faz com que ela comece a perceber e a acreditar que ela é incapaz quando não é real. Então, essa questão da mudança da lei é uma situação urgente e essa é a causa pela qual eu estou levantando a bandeira. E fica aqui aberto o meu convite a todas as associações vinculadas à síndrome de Down ou a qualquer outro tipo de deficiência intelectual que passam pela mesma situação e passam pela mesma dor. Porque a lei, ela é inclusiva, porém não é de inclusão. Ela é, na verdade, de inserção, como eu falei. E não é feita uma análise. E eu não preciso, não faz sentido nenhum que para a adequação da série da criança com deficiência intelectual, que precisa entrar com um processo judicial para isso. Sim. Isso precisa ser analisado pelo professor que está na escola, pela psicopedagoga da escola, pode ter a contratação de um profissional especializado para avaliar sobre isso, mas eu não preciso engrossar a demanda do judiciário para tratar de uma questão que é tão óbvia, né, que é tão natural que precisa ser respeitada. Então, se a gente está falando de inclusão, a gente precisa pensar no aspecto do respeito à individualidade. Isso é inclusão, não é massificar. E a lei determina de forma massificada. Então, independente da condição e da possibilidade, tem que seguir. E aí a lei fala assim, uma coisa é a criança ter o direito de seguir. A outra coisa muito diferente é a criança ter a obrigação de seguir. E o que a lei determina, e a forma como tem sido conduzido, é a obrigatoriedade de seguir. Então, tirou-se com a lei a autonomia da escola e do psicopedagogo da escola de avaliar e entender se realmente essa criança precisa ser retida ou se ela tem realmente a potencialidade para seguir adiante. Ela está pronta, né? Para passar por uma nova série e poder estudar. Uhum. A gente falou aqui das dificuldades, né, que a criança enfrenta aí para ser inserida numa escola e os preconceitos. Os preconceitos, eles são... eu acho que tem mudado bastante, né? Acho que tem melhorado bastante do que era antigamente, né? Mas ele ainda existe da parte de algumas pessoas, e eu diria que em especial as pessoas que desconhecem. Por isso que eu falei, o que falta de informação bane o né? preconceito é o acesso à informação. Primeiro de entender que não é doença, de entender que não é contagioso, de entender que muitas vezes a criança com síndrome de Down, ela vai ter um movimento maior de abraçar, de beijar, né, que é muito recorrente, mas é uma forma de amor, tanto que é conhecido como o cromossomo do amor, né, porque eles têm essa questão do afeto com frequência muito forte. Mas eu percebo, sim, em alguns episódios, né, já vivenciei situações de preconceito, e é muito ruim, é muito doloroso, né, de ver que as pessoas estão evitando, né, eu estava recentemente num evento, e aí tinha algumas crianças brincando no pula-pula, aí tinha duas meninas e a Carol estava brincando, e as duas se olhavam e se seguravam, assim, uma na mão da outra, e não queriam incluir a Carol na brincadeira de jeito nenhum, né. E aí eu falei, filha, vamos sair, as meninas estão brincando e nesse momento elas querem brincar só elas, né? Entendi. Mas é muito doloroso de ver isso, assim, a ignorância realmente das pessoas. Que os pais não ensinam, né, as crianças a serem mais amorosas, mais carinhosas e mostrar que não é diferente. Inclusivas, né? Serem mais inclusivas. É verdade. E eu acho que tem um outro ponto importante, voltando na questão escolar, que eu acho que é o principal objetivo, né, como eu falei, de estar aqui, que está vinculado à questão do professor auxiliar nas escolas, né? Esse também é um equívoco da lei, que determina que o professor auxiliar da criança,
ele só é pago pelo município, pelo governo, nas escolas públicas. E isso é um problema gigantesco, porque, na realidade, o que acontece? Quando a criança atípica vai para a escola regular privada, né, escola particular, ela, quer não, ela vira um custo para a escola. Porque a mensalidade que a gente paga é a mensalidade para o professor, pela estrutura, pela água, energia, pela estrutura da escola. Mas quando a escola tem, por lei, a obrigação de disponibilizar um professor auxiliar, e o governo não auxilia em nada o pagamento desse profissional, é óbvio que o valor de mensalidade que eu vou pagar não vai fechar essa conta. Então, o governo delegou para o ensino privado uma obrigação de uma conta que eu entendo que não é da escola. Eu pago imposto para o governo. Eu não pago imposto para a escola. Que manter isso aí. Independente de qual local a criança fosse estudar, a responsabilidade de pagar os professores é do governo. E isso é um erro gigantesco, porque eu já vivi a situação de querer colocar a Carol numa escola particular e a pessoa que estava lá, que me recebeu, delicadamente, porque legalmente falando ela não pode se recusar, porque ela pode ser processada, inclusive, por conta disso. Porém, eu jamais faria isso, porque eu entendo, né, a questão da escola e a limitação. E aí ela começou a trazer para mim vários argumentos de que já temos mais 2 crianças especiais na sala, pode prejudicar o processo de aprendizado da sua filha, nananã. Ou seja, ela não é bem-vinda lá. E por uma questão funcional, nem julgo a escola, porque o problema está na lei. Né? Você acha que os educadores aí estão, então, em falta, assim, de capacidade para atender essa demanda? Esse é um outro ponto, Cláudio, porque além de, nas escolas, nem sempre terem esse profissional disponível, por exemplo, a Carol hoje está estudando no 2º ano e ela não tem professor auxiliar na sala. Olha que absurdo. Ela devia estar no P5, está no 2º ano e a escola está sem profissional disponível para poder... E não é porque a escola não quer, é porque não tem. Porque o município precisa disponibilizar uma verba por dia, precisa ter um planejamento de contratação e de treinamento desses profissionais. E com muita frequência, a gente percebe a dificuldade que esses profissionais têm, né, esses professores têm, para conseguir fazer a adaptação desse material para a criança especial, para a criança com síndrome de Down. E repito que não responsabiliza o professor, porque na realidade muitas vezes ele não recebeu nenhum treinamento para estar lá. Ele passou num concurso público, ele foi colocado lá na sala de aula e se perguntou, ok, quais as formações que você fez para estar aqui e atender a criança típica? Nenhuma. Nenhuma. Então, é muito descaso realmente do poder público em relação a essa demanda e essas questões ligadas à síndrome de Down. Talvez por desconhecimento, talvez porque... Né, as bandeiras precisam ser unidas em relação a essa questão Acho das que é falta de necessidades. vontade também, né, eu acho. E assim, a minha leitura, Cláudia, independente de qual o motivo tenha sido até aqui, o meu propósito é levar informação, tanto para o poder público, tanto para o município, quanto para o Estado, para o governo. E é por isso que você está correndo atrás agora, para né? poder esclarecer sobre esta questão, né? Então, eu não vou nem entrar no mérito de julgamento, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Mas é simplesmente assim, precisa ser mudado, né? Independente do caminho que foi até aqui, o quanto que cada um pode fazer a diferença quando tem mais informação a quantificação do recurso do poder público que precisa ser destinado para esse público é infinitamente maior do que tem sido feito até agora. A gente vê que sim, existem algumas ações, mas não é esmola. Né? A gente paga os impostos devidamente como todo e qualquer cidadão. Por isso que eu estou dizendo que é pouco caso mesmo, porque dinheiro tem, né, para outras coisas. Por que não a educação, principalmente a educação em geral, estou colocando já em geral, né? Eles não podem, então, agir de uma maneira mais efetiva. Né? Sim. Acontece isso aí também. Mas a minha bandeira, independente de julgamento, como eu falei, assim, vamos levar mais informação e entender que o recurso que tem sido destinado não é suficiente, que a forma como está sendo essa lei de corte, de inserção de 31 de março não está funcional. Ela pode existir com quanto que exista uma avaliação psicopedagógica que complemente e que não vire uma obrigatoriedade de seguir adiante, mas sim somente realmente uma possibilidade. Em relação ao professor auxiliar, que ele seja capacitado para estar lá. Em relação ao recurso para os atendimentos dos profissionais especializados, que seja feito em tempo adequado e não em 30 minutos, porque em 30 minutos não é suficiente para um processo de desenvolvimento. Enfim, né, e olhar para todas essas questões com carinho, com cuidado que essas crianças e essas pessoas realmente merecem, né, que é o nosso respeito. Então vamos
por um intervalinho aqui breve, né? Vamos deixar ele tomar uma água aí, tomar um fôlego, né? E vamos Sim. e daqui a pouco a gente volta mais com informação aqui para os nossos ouvintes. com outro bloco aqui, no finalmente aqui, ok? Ok. Nós estamos recebendo então aqui a psicóloga, né? A Dilis Maia, que está falando e dando uma aula aqui sobre a síndrome de Down, para que os nossos ouvintes também tomem conhecimento daquilo que acontece em várias famílias, né? E muitas vezes a gente passa despercebido, né? E ela está dando aqui uma explanação muito importante para que todos nós, como cidadão, devemos também respeitar as nossas crianças e essas pessoas que estão com a síndrome de Down, que são pessoas normais, praticamente normais, né? Podemos dizer assim, que aos olhos de Deus somos todos iguais. São 10 horas e 48 minutos, nós estamos apresentando o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que é a psicóloga, né? A Dilis Maia. E ela está falando sobre a síndrome de Down, dando uma aula aqui para cada um de nós. E você, ouvinte, se tiver alguma pergunta, também pode ligar para o 999784014, que nós estamos aqui e podemos atender, tá? Vamos continuar então a nossa entrevista. Quero agradecer já mais uma vez aqui a Dilis, né? E eu gostaria, antes de gente entrar no outro tema, que você desse aí o Instagram, né? Da Carolzinha. Sim. O seu também, né? Aí Sim. a gente vai. E o seu também. Tá bom. O Instagram da Carol é @minhavidaupdown. UPDOWN. Minha Vida Updown. E o meu é Adilis Maia, @Adilis Maia. Ela tem Facebook também. Né? Tem também. Manda lá. Né? Mas é o Minha Vida Updown também. Né? Então, quem tiver interesse em seguir, conhecer um pouco mais, né, sobre a vidinha da Carol ali no dia a dia, a rotina dela, sobre o processo de desenvolvimento, inclusive sobre essa questão da causa, né, dessa necessidade da mudança da lei, que é um assunto que estaremos tratando daqui em diante, né? Então, estão todos convidados aí a seguir. Então, no YouTube aliás, no YouTube não, no Instagram? Face. No Face é Minha Vida Updown também. Minha Vida Updown. Updown. E no Instagram? É tudo junto daí, Minha Vida Updown. Ok. Pois não, Gi? Nós só voltamos aqui com uma pergunta, né? Sim. Quais as principais características físicas e neurológicas? Uhum. Na realidade, quando a criança com síndrome de Down nasce, é bem comum ela ter algumas características que são similares, né? Muitas vezes os olhinhos são mais puxadinhos, a mãozinha é muito comum que tenha somente um risco na mão, né? Então a dobradura ali da mão é uma só. Eu fui, inclusive, logo que ela nasceu, num médico em São Paulo, que ele é considerado o papa da síndrome de Down. E aí, lá sim, a gente teve uma aula sobre síndrome de Down e foi sensacional. E essa foi uma das questões que eu fiz para ele. Por que a criança com síndrome de Down tende a ter só um risco, né? A Carol não tem só um, ela tem vários. E essa é a minha dúvida. Como que ela tem síndrome de Down se ela tem vários riscos? E aí ele estava explicando que, na realidade, a criança com síndrome de Down, ela tende a se movimentar menos na barriga da mãe. Então, essas dobrinhas que a gente tem na mão, ela é advinda da movimentação que a gente teve no útero materno. Entendi. Então, a criança com síndrome de Down se mexe menos e aí, consequentemente, ela tem menos essa vinquinha, né? essa sinalização na mão. Mas um ponto importantíssimo, assim, que acho que é bem bacana ter a oportunidade de esclarecer, é como que se dá o processo da gestação e o que acontece na síndrome de Down, por que eles têm algumas características que são semelhantes. Então, vamos imaginar assim, que o nosso corpo humano é como se fosse uma casa. E o desenvolvimento, ele acontece como se fosse um carpinteiro. Então, a gestação ela é dividida em 40 semanas. Então, a primeira semana, o que vai ser formado? Segunda semana, o que vai ser formado? E assim, consequentemente, até chegar à 40ª semana. Desculpa. Porém, a criança que tem síndrome de Down, ela tem um desenvolvimento mais lento. E esse carpinteiro, quando terminou aquela semana, independente se ele terminou ou não aquele órgão que ele está fazendo, ele vai para o próximo. Entendi. Então, ele para no meio, quando ele vai até onde deu, e ele vai para a próxima semana, deixa de ser desenvolvido aquele órgão e começa a ser desenvolvido um outro. Por isso que existe um alto índice de abortos, né, em decorrência de pessoas que teriam criança com síndrome de Down, porque algum órgão não terminou de se desenvolver.
É por isso que existe 50% das crianças com síndrome de Down com problemas cardíacos, às vezes tem problema no rim, problema na bexiga, problema nos olhos. Você vê com frequência eles usam óculos mais fundos, porque tem uma deficiência realmente visual. Então, cada criança, ela tem algumas semelhanças físicas em decorrência disso, mas ela tem também, ela pode ter alguma doença, daí sim, genética, congênita, né, nos órgãos, no rim, que daí não é a síndrome de Down não é uma doença, mas a síndrome de Down pode provocar, pelo não desenvolvimento, desencadear de uma deficiência de algum órgão que aí é tratado como uma doença, mas não a síndrome em si, o órgão que não se desenvolveu. E aí você pode perceber que grande parte deles, o pescocinho são mais grossos, né? Ou seja, não deu tempo de terminar de crescer para alongar. E a parte de trás é enrugadinha também, Enrugadinho, né? porque não terminou de se desenvolver. E os olhinhos, não sei se vocês têm, eu não tinha essa informação, mas quando a gente está na gestação, os nossos olhos, inicialmente, eles começam como é a nossa posição da orelha. E aí a gente vai vindo tudo para frente. Então, dependendo de... Por isso que tem crianças que têm mais características de síndrome de Down e outras não tanto. Com frequência, eu ouço, nossa, mas a Carol tem hora que nem parece, né, que tem síndrome de Down. Verdade. Porque ela teve um processo de desenvolvimento acelerado, tanto que a mãozinha dela também não tem uma curvinha só. Com frequência, os dedinhos deles são mais grossos e menores. Por quê? Porque não terminou de alongar. Então foi uma forma didática assim muito bacana que o médico explicou, que eu consegui compreender, né, por que tem essas características recorrentes. Porque aquele órgão, né, ou aquela parte do corpo não teve tempo hábil para se desenvolver, porque o desenvolvimento é mais lento e o organismo parou naquele estágio. Então, por isso que algumas pessoas têm características mais fortes e tem algum tipo de deficiência eventualmente associada e outros não. Entendi. E é possível a gente identificar essa síndrome de Down antes do nascimento? Sim, é possível, mas não com nível de assertividade 100% no exame cariótipo. No exame da translucência nucal. Esse exame normalmente ele é feito ali em torno da 12ª semana e ele avalia realmente a possibilidade da síndrome. Porém, no meu caso específico, eu fiz 2 vezes esse exame, porque eu mudei de clínica médica lá no meio do caminho, e foram feitas 2 vezes, e nenhuma das 2 vezes apareceu que tinha qualquer probabilidade. Uma amiga minha, na mesma época gestacional, apareceu que tinha probabilidade, e a criança dela nasceu sem nenhuma síndrome. E a minha, que pareceu que estava tudo tranquilo, que não tinha nada, nasceu com a síndrome. Então, ele não tem uma precisão. Porém, a mãe, família, enfim, que tiver aparecer no cariótipo como uma probabilidade, existe um exame que é feito do líquido amniótico, ainda na gestação, que possibilita, com um nível mais assertivo, de fazer essa análise se tem síndrome de Down ou não. Mas ele é um exame invasivo, né, onde é coletado ali parte do líquido, então, com frequência, muitas mães preferem não fazer, né. E após o nascimento, aí sim é o exame cariótipo. Não é o exame do pezinho, tá? É um outro exame específico que só é solicitado pelo pediatra ali que acompanha, quando ele identifica que algumas características remetem à possibilidade de que a pessoa tenha síndrome de Down. E falando de saber se tem ou não Down na gestação, teria o que fazer para poder melhorar esse desenvolvimento da criança dentro da barriga? Tem alguma coisa? Ou você só vai ficar sabendo e ficar sofrendo antes do nascimento? Na verdade, assim, o ficar sofrendo ou não vai depender de como cada família lida. Para mim foi difícil e eu optei, assim, não foi uma opção consciente, mas assim, que bom que não soube na gestação, porque eu sou acelerada, então eu ficaria bastante angustiada durante toda a gestação. Então, para mim foi bom que eu não soube antes, para falar bem a verdade. Eu se pudesse fazer uma escolha, eu escolheria não saber. Preferiria escolher após o nascimento. Mas tem muita gente que tem o conhecimento sobre síndrome de Down. E eu posso dizer que hoje, aos 6, 7 anos depois do nascimento da Carol, o meu nível de compreensão sobre a síndrome de Down é absolutamente outro, né? Inclusive, existem pessoas que, quando entram na fila de adoção, mencionam que gostariam de realmente adotar uma criança com síndrome de Down.
Então, Interessante. eu conheço inclusive uma pessoa que é próxima a mim, que tem uma pessoa da família que o sonho dela é adotar uma criança com síndrome de Down. Então, a gente tem essa ideia assim, de que vai ser um problema e vai ficar sofrendo. Não necessariamente, depende da cabeça da pessoa, enfim. De cada um, né? Agora, o que na minha leitura é inegável é que uma criança com síndrome de Down precisa de mais cuidados. Então, se você falar assim, um filho típico dá trabalho, dá. Uma criança atípica bem cuidada vai dar mais. Mas não porque ela é difícil, é porque para ela poder receber os atendimentos necessários, você tem que fazer uma logística todo dia, você tem que gastar, você tem que investir, você tem que ter um cuidado. Então, realmente entender que não vai ser um fluxo que muitas vezes quem já teve outros filhos compara, né? É diferente. Né? E se é diferente, vai demandar também níveis de esforços e de investimentos diferentes também. Né? Você acha que, por exemplo, você tendo um filho, você tem só uma filha, né? Sim. Você conhece alguma pessoa, por exemplo, que tem um filho, podemos dizer assim, normal, né? Típico. Típico, podemos dizer, típico. E quando tem a pessoa que está com síndrome, há diferença de tratamento ou existe mais amor naquele que tem o síndrome e o típico? Eu acho que isso é muito difícil de afirmar, Cláudio, porque vai depender muito da maturidade dos pais. Mas a minha recomendação daí, enquanto psicóloga, é que não tenha diferenciação, nem para mais Não, nem né? para menos. Né? Porque daí entra um pouco naquilo que eu falei da leitura de superproteção. Então, no começo, né, da vidinha ali da Carol, nós tínhamos uma certa dificuldade de esclarecer, inclusive para os próprios familiares, a metodologia em que a gente estava educando a Carol. Né, de tratá-la com naturalidade, tratar da potencialidade dela, não superproteger. Eu lembro de vários episódios, mas vou relatar um aqui, em que ela estava começando a ficar em pé para se movimentar, então tinha um balcão e ela usava aquele balcão de apoio para transitar. E daí tinha uma pessoa da família em casa e aí ela caiu sentadinha no chão, como qualquer outra criança cai, né? Cai sentadinha porque estava ainda, né, em fase de formação de musculatura. E a pessoa levantou correndo para acudir, né? Daí eu falei, não precisa. Não, mas coitada. Eu falei, não é coitada. Ela precisa passar por esse processo. A única forma que ela tem de se desenvolver é ela cair e levantar sozinha. Igual Porque as não outras vai ter crianças. todo mundo ali o tempo todo à disposição dela e ela precisa passar por esse processo de aprendizado. E aí, ter a maturidade de entender que isso não é descuido. Pelo contrário, isso é amor. Deixar e respeitar o processo da criança com síndrome de Down para que ela possa se desenvolver é fundamental para que na vida adulta ela seja uma pessoa com autonomia e que ela se perceba como capaz. E muitas vezes o capacitismo começa realmente dentro de casa, na família, que é não acreditar na capacidade da pessoa, não acreditar na capacidade do indivíduo. Um outro ponto muito importante relacionado a essa questão da capacidade é o quanto que tende a haver uma análise comparativa. E a gente não precisa comparar ninguém com ninguém, nem o típico com o atípico e nem entre os atípicos, porque quando a gente vai, por exemplo, para as instituições, e eu tive alguns embates, né, relacionados a esse aspecto, eu ouvi uma vez de uma profissional que me disse assim, não sei por que você está preocupada com a sua filha. Ela é tão evoluída, né? Ela tem um desempenho tão melhor do que as demais crianças com síndrome de Down. E eu conheço várias crianças que se tornaram até frentistas de posto. Ela vai conseguir trabalhar. E nenhum demérito em nenhuma profissão e nenhuma alegria em que outras crianças sejam menos desenvolvidas que a Carol. Eu falei, cara, tá tudo errado isso. Eu não tenho que fazer uma comparação ou ter um olhar de atenção com a minha filha comparando com os outros ou ficar feliz porque a minha está mais que os outros. Não. Cada ser é único, cada um precisa ter a sua condição ali de desenvolvimento, onde eu sempre falo assim, a Carol ela vai chegar até onde ela der conta de chegar. Eu não vou, enquanto mãe, exigir nenhum milímetro a mais do que aquilo que ela é capaz. Mas eu também não vou aceitar que ninguém desse mundo fale para ela até onde ela vai chegar, seja 1 milímetro a menos do que aquilo que ela seria capaz de chegar. Então, o nível de autonomia e de onde ela vai chegar vai depender exclusivamente da capacidade dela, dos atendimentos dos profissionais e dos planos de Deus para a vida dela.
acima de tudo, os planos divinos. Amém. É Ele que vai determinar isso. Não é a Diles, não é os profissionais, não é ninguém. Então, e é assim como é na vida de cada um de nós, né? Sim. Quem diz e quem determina muito, né, de até onde nós vamos, são as nossas escolhas. Deus está aí para nos abençoar. Mas a forma como a gente se posiciona como vítima ou se posiciona como potência é o que determina até onde a gente vai conquistar. Independente de atípico e típico, somos diferentes, Sim, né? sim. Não existe ninguém igual nesse mundo. E nem deve, né? Não precisa. A gente já teve a questão da digital exatamente porque Deus não queria ninguém igual a ninguém. Não tinha Né? feito, né? Senão tínhamos feito todo mundo em série, né? E para encerrar, Diles, quem se identificar com a causa, como ela pode estar contribuindo? Certo. A maior contribuição que você, ouvinte, pode fazer, e aí eu apelo aí para que vocês realmente nos auxiliem, é seguir no Instagram, né? Que isso realmente nos dá representatividade social. Comentar, compartilhar, né? Quem for associação aí de síndrome de Down ou qualquer outro tipo de deficiência que se identifica com essa necessidade da mudança da lei, né, para essa questão da idade de corte, da necessidade de avaliação psicopedagógica e para essa questão do professor auxiliar, né, ser pago pelo poder público, independente se é escola privada ou não. Peço que entre em contato via direct, converse com a gente. Eu estou nessa luta, já consegui um deputado federal que se dispôs a levar isso como uma sugestão de alteração de lei, uma emenda lá complementar nessa lei federal. Estou recebendo um grande apoio também, né, de alguns vereadores aqui de Londrina. Como eu falei, hoje à tarde vou estar na Câmara Municipal. Próximo às 15 horas por aí, então o convite fica a todos, né? Quem puder comparecer, ir lá e dar o suporte, trazer a representatividade, porque eu quero dizer para vocês que essa não é uma causa da Adilis, não é uma causa da Carol, essa é uma causa da síndrome de Down e das milhares de crianças que passam por essa questão, por essa angústia, por esse sofrimento de ser obrigado a seguir adiante no ano escolar mesmo sem poder. E dos familiares, né, que se angustiam e sofrem muitas vezes com preconceito, que começa exatamente porque o início da idade escolar começa errado, né? Então, o quanto que poderia ser evitado muitas situações aí de preconceito e violência psicológica realmente por não respeitar o ritmo da criança e da capacidade dela de acordo com cada fase que ela se encontra. Então, pode seguir no Instagram, né? Manda aí. Minha Vida Up Down. Né? Eu que cuido ali das redes sociais dela, né? E se quiser falar também na minha rede é @adilismaia. E do Facebook é o mesmo também? Minha Vida Up Down também. Ok. Tudo junto. Aí então está o endereço, tá? Vocês podem entrar ali, compartilhar, mandar seu joinha. E se tiver alguma pergunta também podem fazer, que a Adilis está ali para responder, viu? Com carinho e com muito amor em relação a esse síndrome de Down. Quero agradecer aqui a presença da Adilis por ter aceito o nosso convite. E foi muito gratificante, viu, Adilis, ter aqui conosco. Espero que você venha mais vezes. Apesar de você, eu sei que você tinha vindo uma corrida, como se diz, elétrica, né? 220. Mas esperamos que você venha mais vezes e vamos falar, né? Sim. Sobre esse tema que eu acho que é muito importante para toda a comunidade. Com certeza. Eu agradeço aqui a sua presença de coração, viu? Eu que agradeço, em nome da causa, né? Que Deus, à frente de tudo, que Ele ilumine, que Ele abra os caminhos e que realmente nada é por acaso, né? A Carol está passando por essa condição. Eu aceito com humildade o que Deus coloca como propósito na minha vida e que seja para a honra e glória de Deus e Ele abra os caminhos aí necessários para que essa lei seja realmente alterada e isso vai fazer muita diferença na vida de milhares de pessoas e famílias. Amém. Obrigada Se pela Deus oportunidade. quiser. Obrigado também a Gi, que esteve aqui conosco, tá? Obrigada. Obrigado pela sua participação. Também o Mário, né? Que está aqui também dando seu apoio, a parte visual e também no som. E dona Helena Vespa também, que está aqui conosco nesse Fiel escudeira. É escudeira, exatamente. Isso aí, muito bom. Obrigado, ouvinte. Eu quero mandar um abraço aqui antes de encerrar aqui, para as pessoas que estão conosco, que é o Rubens Ribeiro, a Raquel, e também o Romildo Gelber, o Valdecir, a Rosilene, lá de Tibagi. E o Darlen Brown de Petrolina, Pernambuco. E o Célio de Biúna, São Paulo. Tá? Tem mais gente aqui, mas amanhã a gente dá outro recado. Muito obrigado pela sua participação. Fique conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança.